Seguiremos agora com nossa programação normal. Olá, queridos, que alegria estarmos juntos novamente com um assunto hoje que é uma cerejinha do bolo. Ele pode nos ajudar muito nesse tempo de insegurança, nesse tempo de as coisas estarem acontecendo, caminhando para o final. E nós vamos ver esse assunto baseado num romance de George Orwell, o mesmo que escreveu A Revolução dos Bichos. Ele, em 1948, ele escreveu um romance que ele colocou no original o nome O Futuro da Humanidade. O que acontece é que logo ele se tornou um filme, e nesse filme o nome foi colocado como se fosse uma data provável de o mundo estar daquela maneira que ele descreveu em 1948. De que maneira? Bem, a maneira lá era simples. Era o anticristo, o oitavo reino, comandando a terra inteira, dividindo todo o governo em 3 ministérios: o Ministério da Guerra, o Ministério da Verdade e o Ministério do Amor. E ele usava tecnologia que naquela época, eu não sei como é que eles conseguiam imaginar, que hoje faz parte do nosso dia a dia. E com isso, ele controlava todas as pessoas da Terra. Mas não vamos discutir o filme agora, você pode assistir no Netflix, é muito interessante. Mas ele mostrava não só tecnologia, ele mostrava muitas estratégias, e eu quero falar agora de uma determinada estratégia que está muito clara na nossa mente hoje. Mas antes eu quero dizer que alegria ter você que está chegando pela primeira vez. Querido, eu sei que você vai ser abençoado, então inscreva-se, dê o like, é tão importante o like, e super importante você, principalmente se for com um celular, você clicar no sininho. E o YouTube agora mudou algumas coisas, apareceram 3 alternativas. Você não quer as notificações, você quer algumas ou quer todas. Coloque todas ali e vamos divulgar a palavra de Deus. Seja bem-vindo, você que é o nosso inscrito, obrigado. Vocês estão nos fazendo chegar a 50 mil inscritos. Glória a Deus, glória a Deus. Eu preciso de vocês, sugestões. Glória a Deus. Preciso que você compartilhe. Mas vamos lá. Qual que é a estratégia que esse homem, conhecido por todos como Big Brother, o grande irmão, que cuidava de todo mundo, qual é a estratégia que nós vamos ver hoje? Preste atenção. Repita para mim. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Você percebeu a frase que o homem usou aí? Eu vou repetir. Aquele que controla o passado, ele vai controlar o futuro das pessoas, da sociedade. Agora tem uma coisa interessante, a segunda parte. Aquele que controla o presente tem que controlar o passado. Porque se ele controlar o passado, olha, ele vai controlar o futuro. Mas deixa eu dizer para você, como ele vai controlar o passado? Aí desenvolve a história desse filme. Ele, no departamento da verdade, ele tem uma pessoa, e o personagem é o Winston. O Winston, ele trabalha no departamento da verdade. Qual é a função dele? Criar aquilo, eu já vi governos usarem esse termo. Criar aquilo que eles chamavam verdade paralela. Então, qual era a função do Winston? Ele pegava as verdades do passado, ele recebia um catálogo, trabalho sobre esse assunto, ou até algumas notícias atuais. E quando ele pegava essas notícias, ele tinha que reescrever. E não importa se ele reescrevia o contrário do que tinha acontecido ou não. O que importava é que aquele passado honrasse o grande irmão, o Big Brother. Entendeu o jogo como é que é? Então por isso que o presente
controlava o passado. Dessa maneira, criando as verdades paralelas ou pós-verdades, como dizem alguns. E pode não te parecer algo tão grave, mas você vai perceber que essa situação de fazer com que a pessoa acredite num passado que não existiu ou que foi um passado mascarado, ela pode prender a pessoa, ela pode amarrar o emocional, ela amarra os pés de pessoas que são rápidas, ela torna vã toda a inteligência, a sabedoria da pessoa. Perceba que esta cena que nós vimos é uma cena de tortura, porque esse rapaz, ele começou a perceber que era muita covardia, era errado pegar um passado e colocar agora uma mentira em cima para transformar nessa verdade paralela. Então ele está passando por essa sessão de tortura. Lembra-se de ter escrito naquele seu diário que a liberdade é a liberdade de dizer que 2 e 2 são 4? Quantos dedos tem aqui? 4. E se o partido disser que são 5 e não 4? Quantos são? 4. Flávio. Perceba que o homem mostra 4 dedos e diz: quantos dedos tem? Ele fala 4. Aí o homem repete: e se o partido disser que é 5? Ele vai persistindo na sua honestidade. 4. Até que ele não suporta mais. Então, ele vê 4 e concorda com o partido, diz que é 5 dedos. Claro, é o partido do grande irmão, do Big Brother, do 8º reino, do anticristo, aquele que domina toda a terra. Veja o que acontece com ele. Agora, Winston, sem querer persuadi-lo, aqui temos 5 dedos. Você vê 5 dedos? Vejo. Viu como a mente humana pode ser controlada e lavada? O que acontece com ele? Olha como a postura dele virá depois que foi colocado nele uma verdade de passado que não era verdade. Olhe. Viva! 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 Viva o grande irmão! Viva o grande irmão! Viva o grande irmão! Viva! Viva o grande irmão! Grande irmão! Viva o grande irmão! Gente, quando você ficar preso com as dores de um passado, com as machucaduras de um passado, meu querido, você desperdiça a vida. Você vive angustiado por aquilo, frustrado, sentindo que você foi enganado, você foi abusado, você foi roubado. E aquilo gera uma amargura, mexe com a tua personalidade, você acaba achando que você é uma pessoa rejeitada. Como que puderam fazer isso comigo? E agora só não fazem porque eu estou esperto. Então você começa a desconfiar de quem está do lado. Você começa a não acreditar mais em pessoas que você ama e que você sabe que te amam. Então cria uma confusão mental. Foi uma coisa colocada na sua mente por alguns fatores. Então nós precisamos perceber que muitos de nós hoje, cristãos ou não, mas principalmente os cristãos, eles são visados para terem um passado que os machuque. Para que tenham um passado que eles se lembrem de quanto eles foram injustiçados, de quanto eles foram roubados, de quanto eles foram traídos. E sabe, essa é a estratégia do inimigo. Ele quer prender a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento a dores, a tragédias, a angústias, a vergonhas do passado. Porque então as nossas emoções irão reagir e determinar o nosso futuro, aonde pode se diluir um chamado, uma unção. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus e o sangue de Jesus, e com isso nós podemos nos libertar dessa estratégia maligna. Aleluia. Aquele passado faz com que a pessoa se sinta: eu estou perdendo o melhor da vida por causa daqueles caras. Eu estou perdendo oportunidades tremendas de ser feliz, de aproveitar a vida. E isso vai gerando amargura e vai te dando a impressão que você não vale nada. Você não consegue ser feliz porque aquilo te prende. Essa é a estratégia do inimigo, de usar o presente para forjar o passado.
Você pega José. José era o queridinho do papai, ganhou o manto, ele tinha um relacionamento com o pai, com a mãe. Ele teve visões de Deus, sonhos de Deus. E de repente, os irmãos que eram seus irmãos amados, que eram família, de repente olham, são levados pela inveja e decidem: vamos matar José. Quem é Benjamim, o irmão mais novo? Que Deus o proteja, meu rapaz. Obrigado, poderoso Senhor. Esse é o pai que vocês falaram? Sim, meu senhor. É idoso para viajar tanto. Nenhum homem é idoso quando os filhos precisam dele. O senhor exigiu ver o meu filho mais novo. Ele está aqui. Olhe. Sim. Estou satisfeito. O irmão dele morreu. Rasgado por animais ferozes. A túnica dele pode testemunhar isso. Essas são as provas que eu posso dar. Simeão! Papai! Papai! Senhor Deus, eu vos agradeço pela felicidade que quisestes me dar. O meu irmão! Oh, poderoso Senhor, vós honrastes a vossa palavra e eu estou contente. Há muitos anos já que Benjamim é o meu filho preferido, como uma vez já havia sido José. Mas quando um perigo ameaça um dos meus filhos e eu fico angustiado por ele, então eu percebo no fundo do coração que o meu amor está dividido entre todos eles. Aproximem-se de mim. Aproximem-se. O dinheiro, meu senhor. Meu pai não queria sua caridade. Deixe-me ver a túnica. Meu pai. Papai. Sim, eu sou José. E fui vendido pelos meus irmãos a um mercador de escravos. José, meu filho. Perdoe-me por um silêncio tão longo. Não tenham nenhum remorso. Não foram vocês que me enviaram para esse lugar, mas Deus. Vocês foram os instrumentos dele. Deus me deu tanto poder que eu pude salvar suas vidas de uma grande calamidade. Foi por isso que tantas coisas aconteceram. Benjamim, você continua querendo ser um palhaço? Com a proteção do faraó, estarão em segurança. E que a descendência de Israel possa crescer e multiplicar-se.
e que de geração em geração. Eu não preciso dizer o que José fez. Você conhece a sua história. Nossos filhos não entregaremos jamais nas mãos do inimigo. Da missão que nos confiaste, Senhor, não resistiremos. Ele descobriu o propósito. Ele descobriu o propósito de Deus no seu sofrimento. Todos nós temos filhos, todos nós ficamos filhos. Eu tenho muitos filhos. Talvez eu tenha te feito sofrer. E se nós não reconhecermos que há um projeto de Deus para isso, talvez eu morra em Canaã. E você morra escravo. Glória a Deus pelaquela cruz de Jesus. Glória a Deus pelaquela cruz de Jesus. Por de velho a gente fica um pouco emotivo. Eu amo você. Me suporte. Me suporte. E você será um grande homem de Deus nessa geração. Eu não consigo entender isso, nem você pode entender agora. Mas a fidelidade de Deus jamais passará. Querido, você tem dois caminhos. Ou você deixa isso aí se formar em um passado onde você não vai mais conseguir se desligar dele. Ou você começa desde já a alimentar na sua mente: o Pai me ama e está me preparando para ser algo de verdade, para ser um homem de Deus de verdade. Então, em nome de Jesus, você vai hoje pensar nas coisas ruins que você passou na vida e vai dizer: Senhor, obrigado. Se é para te glorificar, não faça-se a minha vontade, mas a tua. Amém? Vamos orar uns pelos outros. São tempos difíceis de apostasia. Senhor, se é para ser teu instrumento, eu estou aqui. Então, querido, vamos lá. Até a próxima. Agora eu vou terminar de verdade. Deus te abençoe. Like me, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.